Nós vamos ler no capítulo 6 da carta aos Efésios, no verso 4, um versículo somente, na nossa série de mensagens nesta importante carta do apóstolo Paulo. Aliás, todas elas são importantes. A carta aos Efésios é muito conhecida, lida e querida. Versículo 4 do capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Senhor, nós estamos diante de Ti, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia, para que a exposição da Tua palavra fale ao nosso coração, especialmente aos pais nessa noite. Tu sabes as lutas que nós enfrentamos na criação dos filhos, os planos, desejos e sonhos que nós temos, nem sempre concretizados. Tu sabes como nós erramos e falhamos. Por isso, Senhor, nós precisamos da Tua graça, precisamos que Tua palavra nos instrua, que ela nos anime e também que ela nos corrija. Quero pedir, Senhor, que a exposição dela nessa noite seja usada por Ti para todos esses efeitos e que Tu consoles os nossos corações, que Tu nos animes a não desistir de ensinar a Tua palavra, os Teus ensinamentos aos nossos filhos. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa época, queridos irmãos, em que a família tem sofrido toda sorte de ataques, como vocês sabem. Há diversos movimentos que tiveram origem em tempo recente, na década de 50 e 60, que começam a produzir o seu fruto na sociedade nos nossos dias, como, por exemplo, o movimento feminista, que quando começou era um movimento que queria reivindicar os mesmos direitos das mulheres com relação aos homens. Eu acredito que você e eu concordaríamos com as primeiras reivindicações feministas, tipo assim, a mulher ganhar o mesmo salário do homem, se faz o mesmo trabalho, ela ter o direito de entrar na universidade e se educar, o privilégio de votar. Então eram coisas que há 50, 60 anos eram desconhecidas de algumas culturas e boa parte da sociedade ocidental. Então o movimento feminista, quando começa, ele reivindica os direitos básicos para as mulheres com relação aos homens. E eu creio que você e eu concordaríamos com o que esse movimento a princípio desejava. Infelizmente, depois o movimento tomou outras direções e, mais do que simplesmente a igualdade de direitos, o movimento feminista começa a questionar a diferença de papéis no casamento, na criação dos filhos, na sociedade, na igreja e assim por diante. E mais do que isso, depois o movimento começa a falar de uma sociedade onde o papel da mulher acaba sendo o papel dominante e mistura, confunde, para dizer o mínimo, os papéis diferentes que tradicionalmente se tinha com relação ao marido e à esposa, ao pai e à mãe, à mulher e ao homem na sociedade. Também outros movimentos mais recentes, como o movimento de lésbicas, gays, transexuais e bissexuais, fazendo um ataque direto à família e ao papel do homem e o papel da mulher, como, por exemplo, a tentativa de implantar a ideologia de gênero nas escolas, confundindo completamente aquilo que é definido por nascimento, o que é o homem e o que é a mulher. E tudo isso com impacto muito grande na família. A própria dissolução do casamento como instituição na sociedade moderna e a popularidade e a popularização do viver juntos, a ideia de que sexo antes do casamento ou sem casamento é algo absolutamente normal e desejável, a ponto de que as pessoas falam disso com uma naturalidade, como se isso sempre estivesse estado presente na sociedade, quando na verdade isso é alguma coisa de anos recentes.
Um dos maiores ataques que têm sido feitos à família é dirigido ao papel dos pais na criação dos filhos, com o impacto de algumas filosofias e pedagogias que tiram a autoridade dos pais na educação dos seus filhos, ou transfere para o Estado, ou para a escola, ou para lugar nenhum. A criança tem que crescer sem que alguém diga a ela o que fazer, sem que haja uma orientação direta sobre as escolhas ou o caminho certo e o errado. Isso é resultado do relativismo moral que entrou na nossa sociedade com a pós-modernidade há muitos anos atrás, que nega a existência de verdades absolutas. Por que é que o pai vai dizer ao filho o que é o certo e errado, se a verdade é relativa? O que é certo para o pai pode não ser para o filho. Aquilo que o pai acha que é correto pode ser que não seja para o filho. Então esse relativismo moral tira qualquer referência que seja absoluta. E, portanto, o impacto disso na família é muito grande. O materialismo da sociedade moderna também tem, de alguma forma, impactado o papel dos pais, porque muitos, na busca de se realizar no padrão que é colocado pela sociedade consumista e materialista, trabalham de maneira quase louca, não é? Vários empregos, alguns têm 2 empregos, 3, todos, muita gente, muitos jovens casais, muitos jovens pais, eles trabalham e estudam, e afinal os filhos acabam sendo educados ou por uma babá, ou pelos avós, ou pela televisão, não é? Ou, enfim. O resultado é uma geração de filhos que cresce sem modelo, exemplo, educação e disciplina. Há exceções, mas é muito comum ver filhos desobedientes e rebeldes à autoridade. E a figura do pai, ela então sofre um desgaste muito grande. Não só a figura do pai, mas a figura do homem, não? Tem sofrido um desgaste muito grande na nossa sociedade. Nos Estados Unidos há um movimento chamado Promise Keepers, que foi uma iniciativa feita há alguns anos atrás por algumas igrejas mais conservadoras, que é um movimento de homens que tem como objetivo ensinar os homens a ser homens. Porque não... Eu ouvi uma vez um deles justificar isso aí. Eu já disse aqui, igreja, mas eu acho que é apropriado dizer de novo. A razão é a seguinte: a criança nasce, vai ser cuidada por uma enfermeira, vai ser uma pediatra que vai acompanhá-la, quem vai criar é uma babá, quando entrar na escola vai ser uma professora que vai dar aula para ele, quando ele se formar, quando ele for para a universidade, vai ser uma PhD que vai dar aula para ele, orientadora dele. Se ele for para uma igreja, vai ser uma pastora, não é? Então, e esse homem vai crescer, esse menino vai crescer sem ter um modelo masculino. Qual é o homem da vida dele? O homem que vai servir de modelo e referência. O pai ausente. Não é? Então, esse Promise Keepers, esse movimento, ele nasceu e se tornou muito popular exatamente porque existe essa carência. O que é ser homem hoje? Né? Quando falo homem, não é no sentido, às vezes, que o pessoal usa aqui de macho, né? Tem até um movimento que tentou imitar lá o Promise Keepers, o machão mineiro, né? Que saiu algum tempo atrás, mas não era bem o Promise Keepers, né? Então não vamos confundir com o machismo, mas a masculinidade, assumir o papel de homem. Então surgem movimentos desse tipo. A nossa própria cultura não ajuda muito no papel do pai, não é? E há diversos dramas, roteiros dessa forma, publicados e popularizados por Hollywood, não é? Que contribuem para desgastar a imagem do pai mesmo, o papel do pai. Quem é o pai, afinal? Mas, queridos, nós não, como igreja de Jesus Cristo, como discípulos do Senhor Jesus, nós não precisamos ser como a sociedade. Nós devemos assumir aqueles papéis que a Escritura prescreve para aquele homem que deseja ser pai, que deseja criar os seus filhos no caminho do Senhor. O nosso referencial é a palavra de Deus, e a nossa pergunta sempre vai ser: o que ela nos diz sobre isso? Não é o que a cultura diz, o que a sociedade diz, o que é que Hollywood diz, mas o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Nós estamos estudando o ensinamento do apóstolo Paulo sobre casamento, família e sociedade, aqui no final da carta aos Efésios.
E nós chegamos nessa parte em que ele trata agora dos deveres dos pais com relação aos seus filhos. Depois que ele falou dos deveres dos filhos, no capítulo 6, de 1 a 3, do dever do marido, capítulo 5, de 25 a 33, e do dever das esposas, do verso 22 até o verso 24. Hoje à noite, então, eu gostaria de ver com os irmãos, ver com a igreja, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. O que então nós podemos aprender desse verso 4? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que esse mandamento é dirigido aos pais, não no sentido de pai e mãe, mas no sentido do homem. O problema é que na língua, em português, se eu quero dizer o pai e a mãe, eu uso o termo pais. E se eu quero me referir a dois homens que são pais, eu também digo pais. Só que na língua grega, ou por exemplo também em inglês, existem palavras diferentes para as duas coisas. Em inglês, se eu quero dizer pai e mãe, eu digo parents. E se eu quiser dois homens que são pais, eu digo fathers. Tem duas palavras diferentes, mas em português é a mesma palavra. Na língua grega também existe essa diferença. No capítulo 6, verso 1, que nós vimos domingo passado, Paulo usa a palavra que significa pai e mãe aqui. Filhos, obedecei a vossos pais. Aqui é pai e mãe, na língua grega. Mas quando chega aqui no verso 4, que é o verso que nós lemos, quando ele diz, e vós pais, já é outra palavra na língua grega. Significa homens que são pais, ou seja, a esposa não está incluída aqui. A mãe não está incluída aqui. Ele está dirigindo essa exortação ao homem que é pai em primeiro lugar. Ou seja, o que nós temos aqui é a definição clara, bíblica, de que diante de Deus o responsável pela criação da família, dos filhos, a instrução das crianças no caminho do Senhor é o homem, é o pai. E não poderia ser diferente, porque desde o começo, quando Paulo trata da questão da família, ele vem afirmando a liderança masculina. Tanto é que ele começa dizendo aqui no capítulo 5, verso 22, as esposas sejam submissas ao seu próprio marido. O marido é o cabeça da esposa e assim por diante. Ora, se Paulo deu ao homem o papel de liderança na família, é evidente que isso vai incluir a criação dos filhos. Ele é o responsável nessa área. Ou seja, há uma necessidade de nós resgatarmos isso hoje. Por causa de todos aqueles movimentos e pressões que eu mencionei no início, o papel do pai acaba sendo diluído. Há pais que são omissos, há pais que são descomprometidos, há pais que não se envolvem, estou me referindo a homens, e eles deixam a responsabilidade da criação dos filhos com a esposa / mãe. Elas é que acabam assumindo toda a criação dos filhos. Isso inclui admoestação, exortação, corrigir, ler a Bíblia com ele, orar com ele, cuidar da criança o tempo todo, enquanto que o pai parece que entende que o único papel dele é colocar a feira na mesa, na casa, a feira dentro de casa, e feito isso ele cumpriu o seu papel. Tanto é que nós, veja como isso entra na cultura, esse conceito errado, quando de vez em quando dois homens conversando, um diz para o outro, eu já criei os meus filhos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que já pagou a última universidade do último filho, e que agora os filhos estão independentes e seguindo a sua vida. Ele já criou os filhos. Ele resume a criação a colocar pão em casa, dar educação, saúde, e uma vez que completou isso aí, que terminou, então ele acha que ele cumpriu a sua missão. Já criei meus filhos. Mas o conceito de criação na Bíblia é muito maior do que esse. Não estou negando a provisão que o pai deve trazer para casa, mas reduzir a criação de filhos a somente isso, de fato é desconhecer o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse assunto. E aí o que é que acontece? Por causa dessa visão, porque eu sei, a sociedade e o mercado de trabalho são muito puxados, às vezes tem empregos complicados e tudo mais, muitos pais simplesmente são omissos, eles são negligentes nessa área, e aí a esposa e a mãe acabam assumindo e carregando nas costas esse fardo, quando na verdade a responsabilidade primeira e maior deveria ser do marido, do pai. Ao dizer isso, nós não estamos aqui excluindo a mãe.
O que nós estamos dizendo é que o papel dela é de ajudadora. Esse é o papel que a palavra de Deus sempre atribui para a esposa na família, no casamento, enfim, em todas as relações domésticas. Ela é auxiliadora idônea. É claro que ela vai participar. E sem a ajuda da mãe, não tem como o pai criar os filhos. Não tem como. O casal está envolvido nisso, mas a responsabilidade, ou deixe-me colocar de outra maneira, Deus vai cobrar do pai. Deus vai cobrar do pai a questão da educação dos filhos. E quais são estas obrigações aqui referentes ao pai? O pai tem uma obrigação dupla, de acordo com o apóstolo Paulo. A primeira, negativa, não provocar a ira dos filhos, ou provocar os filhos de forma que eles fiquem irados. E a segunda, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecemos então com a primeira obrigação, que é de não provocar a ira dos filhos, ou seja, não fazer alguma coisa que deixe o filho irado, que deixe o filho irritado. É claro que isso aqui não tem que ser entendido de maneira absoluta, porque não tem jeito de você educar seu filho sem deixá-lo irritado. Não tem jeito, né? Você vai contrariá-lo, você vai dizer um não, você vai dizer coisas que ele tem que fazer, que são coisas legítimas e que ele não vai querer fazer. Então, não é, o que está sendo dito aqui, não é, nunca contrarie o seu filho, não é? Nunca peça ao seu filho para fazer uma coisa que ele não quer fazer. Nunca dê uma ordem, uma orientação ao seu filho que vai deixar ele aborrecido. Não é isso que está sendo dito aqui. Porque frequentemente criar filhos significa gerenciar conflitos, do tipo assim, você vai ter que fazer isso, mas eu não quero, mas vai fazer assim mesmo. Vai fazer porque é certo, é justo, é correto e você vai ter que fazer. Mas eu odeio lavar prato, mas vai lavar do mesmo jeito. Não é? Você fica aí, pode ficar falando alto, reclamando, mas você vai lavar prato do mesmo jeito. Estou só dando um exemplo. Eu sei que vocês não pedem isso dos seus filhos. Bom, devia, tá? Devia. Bom, então, não provocar a ira dos filhos seria passar ordens ou dar exemplos ou colocar os filhos em situações que são erradas, de forma que pelo seu mau exemplo ou pela injustiça da sua ordem ou pela severidade do castigo ou pela sua omissão, você provoque a ira da criança, o que seria então uma ira justa, não é? O filho, ele está justamente ou com justiça irado com o pai, porque o pai é injusto, porque o pai é violento, porque o pai é omisso, não está nem aí, porque o pai dá um mau exemplo, porque o pai é incoerente, e a criança vê isso, o filho vê estas coisas. Não pense que eles não veem, não, eles veem sim. E isso provoca uma revolta no coração da criança, que nem sempre ela diz, ela não tem como dizer, não encontra às vezes condição, caminho, jeito, oportunidade para dizer, mas aquela ira vai crescendo dentro deles, e se aquilo não é tratado, ele vai virar um adolescente com aquela raiva dentro dele, depois um jovem, e vai ser um adulto que sempre vai carregar uma mágoa, uma ira com relação ao pai, e isso é muito comum, infelizmente. Jovens se tornam adultos e que carregam mágoa e ressentimento com relação à atitude do pai de muitos anos, não é? Não provoquem a ira dos seus filhos com essas ordens injustas, mau exemplo, já mencionei, incoerência, punições exageradas, gritaria, raiva, enfim, uma série de outras coisas. Um motivo que é dado aqui, na verdade o apóstolo Paulo dá um motivo na carta aos Colossenses, que é a carta gêmea da carta aos Filipenses. Em Colossenses capítulo 3, tratando do mesmo assunto, ele diz, no verso 21 do capítulo 3, Colossenses 3, 21, Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Um pai que não é justo, que não é correto, que não é amoroso, comprometido, dedicado ao seu filho, ele vai provocar essa ira, esse desânimo. A criança vai desanimar do tipo assim, é sempre a mesma coisa.
Meu pai não muda, meu pai não me compreende. Ele fica dizendo coisas ou pedindo coisas ou agindo de uma forma que não está correto. Eu não vejo esperança. E a criança desanima do tipo assim: eu não quero essa religião do meu pai. Eu não quero ser como meu pai é. Eu não quero seguir no caminho do meu pai. Ele desanima daquilo. Se o pai então passa o tempo todo provocando o filho dessa forma. Em contraste a isso, a palavra de Deus nos diz aqui que ele deve criar os filhos. Nota aí o mas, não é? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criar aqui, ela significa treinar. É mais do que dar pão, educação e saúde, mas é treinar o filho, é educar o filho, é instruir e orientar o seu filho. Mais do que dar comida, escola, roupa, casa e transporte. Criar os filhos é ensiná-los no caminho de Deus. E o modo como ele faz isso está aqui: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa criação, ela consiste, nós já vimos aqui, em treinar o filho para que ele cresça como um homem maduro, um homem equilibrado, um homem justo, um homem bom e, acima de tudo, um homem que teme a Deus, ou uma mulher que teme a Deus, uma pessoa que teme a Deus. Olha a responsabilidade do pai: criar o filho, treinar o filho, educar de tal maneira que ele um dia venha a ser um homem e uma mulher de bem, temente a Deus, que anda nos caminhos de Deus, que faz o bem, que contribui para a sociedade. Essa é a missão do pai. Essa é a missão que ele recebeu. E para fazer isso, ele tem duas ferramentas que Paulo menciona aqui. A primeira é a disciplina do Senhor. Criai-os na disciplina. A disciplina aqui, ela significa a correção. Significa uma correção. A mesma palavra é usada lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, quando o autor diz que Deus corrige o filho a quem ama. A mesma palavra. Deus corrige o filho a quem ama. E essa correção, ela nem sempre é alguma coisa agradável. Tanto é que na carta aos Hebreus está dito que a correção que vem de Deus, às vezes, ela pode parecer pesada, mas depois ela vai produzir o fruto pacífico, ela vai dar resultado. Tomando Deus como o pai modelo para nós, isso significa que para criar o meu filho, eu vou ter que corrigir o meu filho. Por que eu tenho que corrigir o meu filho? Ora, porque ele é meu filho. Ele herdou o meu coração pecaminoso. Ele herdou a minha natureza pecaminosa. Ele herdou a minha inclinação para o mal. Ele herdou a corrupção da minha mente e do meu coração. Ele gosta de fazer o que é errado. Ele vai errar e ele vai ter gosto em fazer as coisas erradas. Então eu preciso corrigir o meu filho. Meu filho não é um santinho. Ele não nasceu sem pecado. Ele vai precisar ser corrigido. Ele já nasceu inclinado a todo mal. E se você deixar o seu filho entregue ao seu próprio coração, ele vai ser uma vergonha para você e uma vergonha para a sua esposa. Por isso que você tem que corrigi-lo. Corrigir significa admoestar, advertir, instruir e dizer: olha, não é assim, isso aqui está errado. Argumentar: isso está errado por isso, por isso, por isso. E eventualmente, se for necessário, isso pode incluir punições. Isso pode incluir punições, que não são necessariamente físicas, mas castigos, algumas privações que sejam legítimas, do tipo tirar isso, tirar aquilo, explicar por quê, dizer a razão, e às vezes, se necessário, estando na idade, varia de criança para criança, às vezes a correção física também, que a Bíblia recomenda no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 15, 23, de 13 a 14, 29, de 15 a 17, o avô da minha esposa, o avô da Minka, um holandês muito crente, que criou todos os filhos no caminho do Senhor, ele tinha uma régua de madeira, onde estava escrito todos esses versículos do livro de Provérbios. São uns 10 ou 15 versículos do livro de Provérbios que fala do tipo assim: corrige a criança, a vara é para as costas do insensato, não poupes o teu filho. Então ele tinha tudo isso escrito na régua, que ficava pendurada atrás da porta do quarto dele. E ele gostava de cantar os salmos,
ele costumava dizer para os filhos, dizendo: olha, eu estou com tanta raiva do que você fez que eu não vou lhe corrigir agora. Porque se ele fosse corrigir naquele momento, a raiva o levaria a fazer alguma coisa como que devia. Passada a raiva, ele chamava o filho e dizia: a régua que está atrás da porta. Então o filho ia lá, tá certo? Ele lia com o filho todos os versículos da régua, e enquanto ele disciplinava o filho, ele gostava de cantar os salmos, porque ele era um holandês e na igreja reformada canta os salmos metrificados, e ele cantava em sequência. Eu fiquei pensando como seria ruim no dia que a criança fizesse isso e era a vez do salmo 119, não é? Que coisa não ia ser, que coisa não ia ser. A palavra de Deus está cheia de versículos que nos dizem que a correção feita com amor e com sabedoria, ela vai tirar a malícia do coração da criança. É o ensino da palavra de Deus para nós, e isso está incluído aqui em criar os filhos na disciplina do Senhor. E não somente na disciplina, mas diz aqui na admoestação. Essa palavra na língua original é uma palavra interessante. Ela significa colocar a mente em pé, literalmente, pôr a mente da pessoa em pé. Pressupõe que a pessoa está desorientada, ela está sem rumo, ou então ela está seguindo no caminho errado. Então você vai lá, argumenta com aquela pessoa e coloca a mente dela no caminho correto. Tanto é que essa palavra, ela deu origem a um movimento entre os conselheiros cristãos que chamou-se aconselhamento noutético. A palavra noutético é a palavra grega que está aqui, porque é um tipo de aconselhamento que procura ajudar as pessoas, primeiramente instruindo a mente das pessoas, dizer: olha, isso é que está errado, não é? E usando a palavra de Deus para isso, para que a pessoa corrija o seu pensamento de acordo com a palavra de Deus. E uma vez que o pensamento está corrigido, uma vez que a mente está no caminho certo, o mais acompanha. As emoções, os sentimentos, a decisão, a vontade, a consciência, tudo segue a mente, uma vez que ela está no caminho certo. Então, o que Paulo está dizendo aqui para o pai é que na criação do filho, ele tem que admoestar, quer dizer, aconselhar, exortar, mas corrigir, instruir, mas com o objetivo de colocar o pensamento do filho no caminho correto. E isso significa gastar. Como é que alguém vai fazer isso se não gasta tempo com o filho, se não conversa com o filho, se não tem tempo para andar com ele, bater papo com ele, abrir as escrituras e ensinar para ele o caminho do Senhor? É isso que é dito aqui como nosso dever. Queridos irmãos, eu quero agora passar para o final e já trazendo algumas aplicações para nós. Tem tantas que eu tenho certeza que nós não vamos esgotar isso aqui. E eu quero dizer que eu falo para vocês primeiro quero me dirigir aos pais, e eu falo para vocês como um pai também, que sabe o que é tentar e errar. Então a minha primeira palavra é para os pais que estão tentando criar os filhos, ou pensam que já encerraram a tarefa no caminho do Senhor. Eu creio que a primeira coisa que nós, homens que temos filhos, temos que fazer diante de um texto como esse, é pedir perdão a Deus pelos nossos erros como pais. Meus irmãos, todos nós erramos como pais. Nós não fazemos o que a Bíblia diz. Nós somos omissos, nós às vezes exageramos na disciplina, somos injustos, não tiramos tempo para conversar com os nossos filhos, não corrigimos os nossos filhos, não os admoestamos, não colocamos a mente deles no caminho correto, porque nós não gastamos tempo com os nossos filhos. E mesmo quando a gente tenta fazer todas estas coisas, você vai lembrar às vezes que você explodiu na frente deles, você vai lembrar às vezes que você brigou com sua esposa na frente deles, que você passou uma ordem para eles e depois você mesmo fez o contrário daquilo que você disse, tipo assim: olha, você sabe que é errado mentir, e ele pegou você mentindo, não é? Em casa. Então nós vamos começar pedindo perdão a Deus por todas as vezes que nós pecamos diante do Senhor como pais, diante da nossa responsabilidade. Segunda coisa, nós temos que orar bastante, porque mesmo que você faça o trabalho de casa, mesmo que você consiga ser um pai que se aproxima do padrão bíblico, isso não é garantia de que seu filho vai ser um homem que vai andar nos caminhos de Deus. Porque você pode instruir o seu filho da forma mais próxima do que está aqui, mas a conversão do coração dele é obra de Deus. Por isso você tem que orar muito, e gastar tempo
em oração pelos seus filhos, não somente pedindo que Deus lhe dê condição de sustentá-los, especialmente diante das perspectivas difíceis que nós temos esse ano no país. Eu sei que o pai de família, ele fica ansioso e preocupado, porque ele tem escola para pagar, ele tem comida para trazer para dentro de casa, tem saúde que ele tem que providenciar para a sua família, e o coração de um pai de família se aflige, se aperta diante da situação que nós temos aqui prevista para o nosso país. Mas nós temos de crer na providência de Deus. Como pai de família, você tem que deixar a sua família na mão de Deus, confiar em Deus, de que Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. Orar pela providência de Deus e também para que Ele mude o coração do seu filho, para que Ele toque no coração do seu filho. Em terceiro lugar, creia no que a palavra de Deus diz com relação à educação dos seus filhos. Às vezes nós olhamos assim e dizemos, há situações em que a gente prefere seguir o nosso instinto ou a nossa natureza humana num conflito em casa. Mas como cristãos nós temos que acreditar que o que está dito aqui, crie o seu filho na disciplina do Senhor, essa é a coisa certa para fazer. Então é quase que uma atitude de fé, você obedecer a Deus e criar sua família, criar os seus filhos de acordo com os padrões da palavra de Deus. Eu digo que é uma atitude de fé porque você provavelmente vai ser uma minoria quando você pensa nas famílias do seu prédio, quando você pensa nos seus amigos de trabalho, a maneira como eles criam os seus filhos, eles vão olhar para você como um ET, não é? Você é um cara completamente estranho que ainda acredita em exercer autoridade, educar os filhos e corrigi-los quando for necessário. Então você precisa crer na palavra de Deus e dizer, eu vou viver por ela e eu vou educar os meus filhos. Em quarto lugar, não deixe essa responsabilidade para com sua esposa. E aqui eu queria fazer um apelo aos homens, aos maridos, de que não deixem esse fardo sobre as costas da sua esposa, da mãe dos seus filhos, porque ela precisa da liderança, da orientação, especialmente do apoio que você como pai e como marido e como homem tem que oferecer. Talvez seja o momento de você sentar com sua esposa e vocês juntos repensarem a forma como tem conduzido a família. E você assumir o seu papel de responsável pela criação dos seus filhos. E a última palavra que eu daria aqui para os homens, e eu já toquei um pouco nisso, mas eu vou repetir, esteja consciente que mesmo que se você educar os seus filhos na palavra, ainda assim, você pode ter a tristeza de ver um filho que não anda nos caminhos de Deus. Você tem que lembrar, isso acontece porque nós temos que lembrar que quem converte é o Espírito Santo de Deus. Isso acontece para lembrar os pais, os homens, de que eles dependem de Deus e da necessidade que existe de você estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, constantemente orando pelos seus filhos. Talvez agora que seus filhos sejam pequenos e que é fácil trazê-los para a igreja, é fácil trazê-los para a escola dominical, é fácil reunir todo mundo ao redor da mesa, abrir a Bíblia, ler um texto depois da refeição, orar juntos, cantar um corinho, colocar seu filho na cama, orar com ele, ler uma historinha bíblica para ele. Talvez você pense assim, ele vai ser assim a vida toda. Talvez não vá. Talvez não vá. Por isso você tem que orar, ficar na presença de Deus, suplicar a Deus e pedir sempre a Ele a graça para que você cumpra o seu papel. Agora, por incrível que pareça, eu tenho também uma palavra aqui para as mães, não é? Embora o texto não fale delas, mas o que é que eu vou dizer para a mãe e para a esposa agora? Só isso. Que se você não deixar, o seu marido não vai fazer o papel dele. Se você não deixar, ele não vai fazer. Há mães super protetoras, há mães que ocupam todo o espaço, há mães que acabam assumindo toda essa área e, na verdade, o pai fica meio que sem saber o que fazer, porque já está tudo resolvido quando chega em casa. Já está tudo resolvido, não é? Então, talvez seja uma palavra boa aqui para as mães. Eu sei que é o oposto, né? De mães que vão enfrentar o problema de pais completamente omissos, mas às vezes acontece que a omissão ou desinteresse do pai é falta de ele encontrar espaço. O fato de que o homem
é definido como líder na Bíblia, não quer dizer que ele sempre assume esse papel de liderança instintivamente e facilmente. Tem homens que são meio passivos, não é? E se a esposa não compreende isso, ela vai acabar tomando o espaço e não vai deixar lugar para ele exercer o governo e a disciplina na vida da criança. Então você precisa ter muita sabedoria, minha irmã, diante de Deus, para ver o seu papel também nisso aí, juntamente com o seu marido, na forma da criação dos seus filhos, lembrando que a responsabilidade primeira é dele. E a minha última palavra nessa noite é para você, jovem, rapaz e moça, que quer casar. Eu espero que isso aqui não desanimou você, não é? Aliás, eu devia dizer, para aqueles que querem casar e ter uma família. Eu já vi muita gente dizendo assim, eu não quero casar não, porque olha, criar filho, e de fato, criar filho é difícil. Dá para ver, não é? É uma responsabilidade muito grande, mas também é uma alegria muito grande, é um privilégio muito grande, é uma alegria doída, não é? Ou uma dor alegre, se quiser colocar de outra maneira, mas não tem prazer ou alegria maior, como o apóstolo João diz, embora ele se referisse aos seus filhos na fé, mas ele diz, eu não tenho alegria maior do que ver os meus filhos andando na verdade e no caminho de Deus. Criar filhos e vê-los crescer, constituir suas próprias famílias e ter os netos, enfim, são privilégios muito grandes que Deus nos dá. Diante dessa responsabilidade, jovem, e eu me refiro a rapazes e moças, pense bem com quem você vai casar. Pense bem quem você vai escolher para ser o seu parceiro na criação dos seus filhos. Se você vai querer um homem que não tem o menor interesse nas coisas espirituais, que nunca se interessou pelas coisas de Deus, que não quer, é completamente indiferente com relação à palavra de Deus, imagine você casar com esse homem e chega o primeiro filho, o segundo, e você que é crente sente o desejo de instruir o seu filho na palavra de Deus e nos caminhos de Deus, e você vai se apanhar fazendo isso sozinho e às vezes com resistência. Com resistência. A mesma coisa você, rapaz, homem de Deus, que está pensando em constituir família. Quem você quer como mãe dos seus filhos, para educar seus filhos, juntamente com você? Pense nessas coisas, porque como nós dissemos hoje de manhã, essas orientações não são para tirar nossa liberdade, mas são para nos proteger, porque Deus nos ama e quer que nós sejamos felizes, sejamos santos, sejamos completos aqui nesse mundo. Por isso Ele passa essas orientações.